Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, porque os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que o haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Êxodo capítulo 14, dos versículos 15 ao versículo 31, como sugerido na lição, nós lemos, porém vamos estudar também o capítulo 13 e o capítulo 15. A verdade prática é uma frase interessante que já nos começa a revelar o propósito da lição. Além de sair do Egito, é necessário tirar o Egito das nossas vidas. Além de Israel sair do Egito, Israel precisou perder o Egito durante as experiências que tiveram com Deus. Deus tirou Israel do Egito em uma noite, mas para o Egito sair do povo, precisou de 40 anos. Para sair do Egito, apenas uma noite. Para o Egito sair, 40 anos. O primeiro tópico que a lição nos traz é: Deus guia o seu povo. Primeiro subtópico: os perigos dos atalhos. Capítulo 13, versículo 17. Eu vou fazer questão de ler, porque alguns irmãos não estão com a revista, então pode acompanhar na Bíblia. 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e se torne ao Egito. Deus, para guiar o povo de Israel que está tirando do Egito, ele usa o caminho mais improvável, mais difícil. E assim como pontua a lição, há perigo nos atalhos, há perigo nos jeitinhos que a gente tenta dar, nas voltas que a gente tenta dar no propósito de Deus. É melhor estar debaixo do propósito de Deus do que a gente pagar o preço da nossa desobediência, da nossa precipitação, do nosso avançar o sinal. Se Deus está mandando um caminho, é porque esse caminho é melhor. Não para que Ele nos conheça, mas para que a gente mesmo se conheça durante o caminho. O caminho mais curto é mais rápido, talvez mais agradável, mas provavelmente nesse caminho tem um perigo de queda, tem um perigo de retroceder, tem um perigo dos inimigos nos alcançarem. Então Deus, Ele propõe um caminho mais longo, mas é o caminho que Ele vai estar conosco do início até o fim. Falar isso em nossos dias é meio complicado, porque a gente está acostumado com as coisas rápidas, não é? A gente está acostumado com micro-ondas, a gente está acostumado com fast food, a comida rápida, com um saquinho de pipoca com 3 minutos no micro-ondas fica pronto, com um miojo. É quantos minutos? Miojo? 3 minutos também, não é? Não precisa mais cozinhar arroz, cozinhar um feijão. Quer comer uma comida rápida? Come miojo. Vai ali, come um sanduíche, uma batata frita, bem rápido, não é?
não precisa cortar a lenha, não precisa preparar a lenha, não precisa acender a lenha, não precisa abanar o fogo, não precisa esperar o fogo pegar, não precisa a temperatura subir, é tudo rápido. É a geração fast food que nós estamos vivendo. Mas há um risco, há um perigo da falta de preparo, da falta de experiência. O caminho mais longo nos dá a oportunidade de nos conhecermos e conhecermos o Deus a que servimos. No caminho mais longo é que vamos ter experiências do livramento, do escape, a experiência do milagre. O caminho mais pronto bom é o obreiro que passa pelo tempo do preparo, o tempo do aprendizado, o tempo da disciplina, o tempo do serviço. O obreiro bom é aquele que sabe que servir fui separado do diaconato, pastor. 22 anos. O pessoal me vê, né? Antes, um pouquinho mais novo, agora não, já cabelo branco, o pessoal não. Mas antes, um pouquinho mais novo, pregando no púlpito. Mas com 22 anos já era diácono. E uma das coisas que meu pastor me ensinou, que me ordenou ao diaconato, é: você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair da igreja. Você chega para abrir, para conferir o banheiro, e o último a sair para conferir se a porta da igreja está fechada. Diaconato, serviço. Depois ao presbitério, depois evangelista, depois como pastor. Deus me deu essa oportunidade de passar pelas funções ministeriais, e em cada função eu aprendi uma coisa: o diácono é servo, o diácono está aqui para servir, é servo, e o presbítero é servo do servo, e o evangelista é servo do servo do servo, pastor, servo do servo do servo do servo. Então nós aprendemos a servir no serviço, e com o Senhor no caminho mais longo a gente aprende a esperar sempre a providência de Deus, a providência divina. A lição, ela comenta que Chaplin diz que pela terra dos filisteus eram cerca de 320 quilômetros de distância, e dava para percorrer em menos de um mês, não é? Aquela multidão de hebreus, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, poderiam chegar em menos de um mês, mas provavelmente naquele caminho, vendo a guerra com os filisteus, sem preparo, sem saber usar armamento, ainda com mentalidade de escravidão, de cativos, eles iriam ser atingidos nesse caminho mais curto. Então Deus nos leva pelo caminho mais longo, porque sabe que a gente no nosso caminho não vai conseguir. Tópico 2. A confiança é necessária. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, porque havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. É interessante esse ponto em que a lição nos traz, que traz à memória essa promessa que foi feita a José há anos atrás, há muitos anos atrás. E agora, quando Deus cumpre esta promessa de libertar o seu povo da opressão dos egípcios, essa promessa é lembrada, ela é cumprida. E nós cremos que Deus deu essa direção para Moisés, usar isso como uma estratégia para dar confiança ao povo. Mas como isso? Era um sinal visível do cumprimento da promessa de Deus. Até que o comentarista diz que toda vez que o povo e as pessoas que estavam naquela jornada olhavam para aquele caixote com os ossos de José, lembravam do cumprimento da promessa que Deus fez a José. O mesmo Deus que deu livramento, escape, sabedoria, prosperidade e esteve na vida de José, é o Deus que estava guiando o povo hebreu durante a jornada no deserto. Então, é uma estratégia psicológica que Deus usa aqui e dá essa estratégia a Moisés. Usa um sinal visível, um caixote, para que toda vez que esse pessoal começar a temer, ficar desconfiado, ficar querendo retroceder, desistir, desanimar, eles vão olhar para o caixote com os ossos de Moisés e vão lembrar que eu
estou convosco. Por quê? Nós somos visíveis, nós somos seres guiados pela visão. A maioria de nós que temos a nossa visão em perfeito estado, nós nos guiamos pelo que vemos, e às vezes os sinais que Deus nos dá visíveis nos lembra das promessas e da presença dele em nossa vida. Posteriormente, quando Deus dá agora um sacerdócio, quando Deus dá um ministério litúrgico para Israel, ele dá outro sinal visível da sua presença, o que é? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança também é um símbolo visível da presença de Deus no meio do povo, da presença de Deus guiando o seu povo, a Arca da Aliança. Jesus, em seu ministério agora, ele traz algo mais profundo, porque ele traz esse sinal para dentro do nosso ser, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso entendimento. Estareis convosco todos os dias, prometeu Jesus, e ele está conosco. Mas ainda hoje, sabe, irmãos, que Deus ainda usa essa estratégia psicológica para nos ajudar. Sempre quando a gente está passando por peleja, dificuldade, desafio, afronta, sempre que a gente está sendo provado, Deus nos dá sinais. Basta a gente estar atento, a gente perceber. Deus sempre coloca alguém próximo de você como instrumento, como uma ferramenta, como uma coluna para te sustentar quando você precisa. Além da intercessão espiritual, além da intercessão do Espírito Santo, além da intercessão de Jesus à destra, além da intercessão daqueles que a gente não conhece, que a gente não sabe, não ouve, não vê, Deus coloca alguém presente, literalmente, do seu lado. Olhe para um lado, olhe para o outro, que agora Deus te traga à memória alguém que Deus tem colocado perto de você, para você não perecer, para você não sucumbir. Deus nos dá sinais para a gente continuar crendo, para a gente continuar confiando. E na maioria das vezes, esses sinais são visíveis. Tópico 3. Deus vai na frente. Capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E a estratégia de Deus é linda, porque durante o dia, no sol caustigante, agora Deus coloca uma nuvem para proteger, para refrescar, para cobrir o povo. E essa nuvem faz uma sombra maravilhosa. E à noite é uma coluna de fogo que ilumina, que aquece e também protege o povo durante a jornada. No tempo certo, no momento certo, no clima certo, no ambiente certo, Deus providencia um guia, uma guiação. Deus providencia agora uma direção com esses dois fenômenos sobrenaturais e também da natureza, porque durante o dia uma coluna de nuvem, uma nuvem gigante cobria o povo, e durante a noite uma coluna de fogo iluminava e aquecia o povo. Glória a Deus. O último versículo de Êxodo, capítulo 40, versículo 38, confirma isso. Capítulo 40 de Êxodo, versículo 38. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, e todas as suas jornadas. E o comentarista, ele frisa bem: Deus estava presente na nuvem. Deus estava presente na nuvem. Agora, Jesus com seus discípulos, nas orientações e nos ensinos finais, em Mateus 28, 20, ele diz: certamente estarei convosco todos os dias, até alcançar a promessa. Amém? Tópico 2, a travessia do mar. Salmo 77, 19, e é bom, a escola dominical é bom por isso, porque a gente tem a possibilidade de manusear a Bíblia. E o obreiro bom é o obreiro que sabe manusear, não é?
a espada, manejar, usar. Salmo 77, versículo 19. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. 20. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Salmo 77, versículo 19. E é um dos salmos anônimos, em que não traz o nome do seu autor, mas é um hino cantado ainda fazendo testemunho do que Deus fez nesse grande milagre que foi a travessia pelo meio do mar, em que cerca de 3 milhões de pessoas, como nos diz a lição, passaram em seco pelo meio do mar. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez de uma professora dando uma aula para uma classe infantil, e ela falando sobre ciência e fé. Ciência e fé. E ela usou como referência justamente a travessia do Mar Vermelho. E ela disse os seus argumentos, e se a gente for pesquisar, tem muitas matérias, muitos estudos que já foram feitos com relação à travessia do Mar Vermelho e a possibilidade real, física, científica, de isso ter acontecido. Não é? E tem matérias que comprovam que foi possível de realmente o mar se abrir para que o povo passasse. Mas essa professora, com as suas crianças, ela disse assim: crianças, não é possível, pela ciência, não foi possível aquele povo passar com os pés secos pelo mar. A ciência diz que, no máximo ali, as águas ficaram de 5 a 10 centímetros de altura e o povo passou ali, pelo menos até a canela molhada. Não é possível, não é possível. E aquele ponto do mar onde eles passaram também era um ponto bem raso, bem tranquilo, não precisava nem de abrir. Aí um garotinho, filho de crente da escola dominical, levantou a mão assim e falou: professora, posso falar? Fala, Joãozinho. Então, quer dizer que o povo passou com 5, 10 centímetros de água? Pela ciência, isso é possível, sim, do povo ter passado por 5, 10 centímetros de água, e não foi nenhum milagre. Na verdade, o povo passou por um lugar raso. Aí o Joãozinho falou assim: então o milagre foi maior ainda, professora. E ela falou: por quê? Porque todo o exército do Egito morreu em 10 centímetros de água. Deus é poderoso demais. Glória a Deus. Tópico 1, a perseguição dos egípcios. O comentarista aqui, ele cita a parte B do versículo 5 de Êxodo 14. Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Uma pergunta que os egípcios fizeram, o faraó fez, não é? Quando aqui Deus usa uma estratégia fazendo com que o povo, ele retroceda um pouco. E no final da sua Bíblia, na minha Bíblia, por exemplo, é o mapa 2, a gente tem um mapa daquele período, e no mapa 2 da minha Bíblia tem aqui o caminho provável que Israel percorreu até chegar ao Monte Nebo, a Esbom, a Canaã, né? Até próximo a Canaã ali. E a gente vai ver nesse mapa que de Sucote, aonde eles estavam, a ordem de Deus foi para que eles retrocedessem, ou seja, voltassem o caminho, andassem para trás, e eles voltassem para Pi-Airote, que em outras Bíblias tem outro nome, por exemplo, na minha Bíblia está Pitom aqui. Mas o que o comentarista nos traz aqui como lição é a estratégia que Deus usa, fazendo o povo andar para trás. E o inimigo que estava perseguindo Israel, eles olham aquilo e dizem assim: agora ficou fácil, porque a gente não precisa nem acelerar, porque eles estão andando para trás, estão sendo atrasados, estão se atrasando. E agora que a gente pega eles, e no versículo 8,
em que está registrado que eles marchavam afoitamente, ou seja, eles aceleraram, não é? Achando que Israel se tornaria uma presa fácil. Na verdade, Deus está no propósito, Deus está na causa e Deus está agindo. Então, às vezes, a porta fechada, o caminho fechado, às vezes, o atraso, aquilo que era para acontecer, que a gente estava esperando, que estava certo, que estava com a data marcada e de repente tudo caiu, pode ser Deus agindo. Não é para murmurar, não é para reclamar. Deus usa o semáforo na nossa vida. Já viu o semáforo? Vermelho, verde e amarelo. Às vezes o sinal fica vermelho é para parar. E se Deus mandou parar, pare. Deus sabe o que está fazendo. Às vezes o sinal está amarelo. Atenção, vigie, olhe, espere, pare. E quando o sinal estiver verde, vá em frente, porque Deus está dando permissão, autorização. Agora, avançar o sinal é o problema. E diz que o carioca, ele dirige mais ou menos assim, né? Quando ele vê o sinal amarelo, é sinal que ele pode acelerar para passar antes de ficar vermelho. Quando ele vê o sinal vermelho, ele também pode acelerar, porque ele já vai abrir e ficar verde. E quando ele estiver verde, aí que você acelera mesmo, né? Carioca dirige mais ou menos assim. Mas o sinal amarelo, ele leva de 3 a 5 segundos aceso para avisar que vai ficar vermelho. É um sinal de atenção. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, siga, passe, não é? E a gente, às vezes, com pressa, na precipitação, querendo chegar logo, querendo avançar logo, avança o sinal. Quem avança o sinal tem toda a culpa do que acontecer. Do acidente, do atropelamento, da catástrofe, da perda, do PT, da perda total, né? Perda total, PT, perda total, viu? Então, quem avança o sinal, é bom, né? Porque a gente está num período bem sensível, então tem que ter cuidado. Então, quem avança o sinal de Deus, assume a culpa. Eu costumo dizer que Deus nos dá provas, Deus nos coloca na prova, mas agora a luta é a gente que arruma. Às vezes a gente arruma a luta, a gente procura a luta e acha que é Deus e coloca a culpa em Deus e murmura contra Deus, mas a luta é a gente que arruma, não é? Gasta mais do que ganha, promete que não pode cumprir, enfim, fala demais, não é dono das suas palavras e não é dono do seu silêncio e se torna escravo das suas palavras, não é? É por isso, a escola dominical de criança, aí, que eu lembro ainda, que eu vi da minha professora, é por isso que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhinhas e uma só boca, para ouvir mais e falar menos, não é? Ser tardio no falar e pronto a ouvir. Não estar no script, mas o diretor da obra é o Espírito Santo. Deus usa estratégias na nossa vida e às vezes é hora da gente parar, esperar, às vezes dar um passo atrás, às vezes ficar calado, ficar quieto, porque o inimigo vai ser confundido e vai se confundir com as estratégias que Deus usa e que Deus faz, amém? Tópico 2, subtópico 2, o medo de Israel, o medo de Israel. Versículo 10 do capítulo 14, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Era realmente assustador. As 600 bigas de Faraó, os melhores carros, os guerreiros, as lanças, os animais, as rodas, a poeira, o barulho, o som do inimigo, tudo isso era atemorizante, tudo isso causou medo, e o medo é normal, na verdade, o medo é essencial, mas esse medo não pode lhe paralisar. Quando eu falo em parar, é parar sobre a ordem e a vontade de Deus, mas parar confiando. Não parar com medo, não parar amedrontado, não fique paralisado
com as afrontas, com os sons, com os barulhos, com os estardalhaços que o inimigo faz. Não, pare, mas se tiver que parar, pare de joelho, confiando, orando, clamando. E é interessante que aquele povo que ainda estava muito cru, não conhecia a Deus, ainda com a mentalidade de cativo, eles, no medo, eles clamaram ao Senhor. No medo, eles clamaram ao Senhor. E o comentarista diz aqui que Faraó já havia sido envergonhado por 10 vezes. Mas, na verdade, agora o povo estava encurralado numa situação geográfica, num beco sem saída. A situação realmente era amedrontadora, era terrível. Mas são as situações extremas que revelam o nosso coração. Na pressão 12/8, clima tranquilo, agradável, tudo bem, tudo em paz, é fácil ser crente, é fácil ser cristão. Mas quando o cerco aperta, quando pisam no teu calo, aí é que tem que ver, aí é que a gente se conhece, aí é que a gente vê, o quão cristão, o quão crente, o quão convertido a gente é, o quão a gente precisa ainda aprender com Jesus. E às vezes Deus permite que a gente seja afligido para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente se conhecer, não é? E como um povo teve uma atitude, Moisés teve diametralmente uma atitude oposta. Enquanto o povo começou a dizer que gostaria de voltar para o Egito, Moisés, ele tem uma atitude totalmente diferente. Diante das mazelas, das más notícias, como a gente se porta, como a gente se comporta. E a gente está percebendo que hoje as pessoas, elas se frustram muito fácil, elas desistem muito fácil. No meu trabalho mesmo, eu tenho acompanhado muita gente que está desistindo da vida, está desistindo da família, está desistindo da carreira, desistindo das coisas, porque estão passando dificuldade. Quem não está passando dificuldade hoje? Endividamento, crise no casamento, crise com os filhos, crise emocional, crise psicológica, depressão, todos estamos passando, em maior do inimigo. Peleja por Israel, versículo 14 do capítulo 3. E vós
tem um ensinamento, tem uma aprendizagem. E Deus agora começa a dar condicionantes ao povo. Se obedecerdes, se forem atentos à voz, à minha voz, se andarem retos, se fizerem o que é reto, se inclinarem os seus ouvidos aos mandamentos, se guardarem os estatutos, nenhuma das enfermidades é a condição para Israel. Se forem obedientes, estarão debaixo da bênção. E depois disso, depois dos 3 dias de privação, de sede, no deserto de Sur, depois de chegar nas águas amargas e Deus adocicar as águas, agora Deus os leva para um oásis. Deus os leva para um oásis, chamado Elim, e ali haviam fontes de água e palmeiras, um verdadeiro oásis no deserto. Aí a gente imagina assim, quem murmurou queimou a língua, quem se precipitou em reclamar acabou perdendo tempo e falando bobagem. É quando a gente joga a palavra ao ar, sem pensar, ao vento, sem pensar e depois queima a língua. É melhor esperar em Deus, é melhor esperar no Senhor. Vale a pena sofrer porque tudo Deus vê, quanta angústia passando estou. Espera, não murmura, não reclama. Não reclama. Às vezes você está na prova e você fica perguntando, Deus, fala comigo, Jesus, fala comigo, Espírito Santo, o Senhor não fala comigo. Você já viu o professor dando dica na hora da prova? O professor fica só olhando o aluno, comportamento, vê se o aluno está fazendo o que está pregando. O William no domingo está pregando uma bênção, na segunda-feira esse aluno vai ser provado para ver se o que ele pregou no domingo, ele vai fazer mesmo. Sabe que às vezes Deus faz isso com a gente? Deus faz isso com a gente. E o professor, ele, na prova, ele fica só te olhando para ver o seu comportamento. Seja aprovado, um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que não se embaraça, não se embaraça. Então, nesse último tópico, irmãos, e nós estamos bem tranquilos com relação ao horário. Obrigado. Em que Deus, mais uma vez, provisiona ao povo as águas doces, Deus ensina, já começa a ensinar os seus estatutos, as suas condicionantes para que o povo viva debaixo da bênção. Simples. Vive em obediência, vive a bênção. Se desobedecer, sai da bênção. E a lição nos traz esses pontos para nós guardarmos em nosso coração e já chegarmos à conclusão. Primeiro, Deus guia o seu povo e com isso a gente tem que ter cuidado com os atalhos, com os perigos dos atalhos. Depois, nós não podemos perder a confiança. A seguir, saber e ter a consciência e a ciência de que Deus vai na frente. Na travessia do mar, com a perseguição dos inimigos, nós podemos ter medo, mas Deus peleja por nós. Depois do mar, não é porque Deus fez um grande milagre que a provação não vai deixar de acontecer. Nós ainda não vamos deixar de ser provados, vamos ser provados. Vamos passar por privações, mas na privação Deus tem um ensinamento e a gente vai aprender com Deus. E o importante, irmãos, a gente ter cuidado com o perigo da murmuração. Se há uma lição que nós podemos aprender com Israel no deserto, é que nós não devemos murmurar, não devemos murmurar. Seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. Vou repetir para você guardar no seu coração. Seja dono do seu silêncio, para não ser escravo das suas palavras. Em vez de murmurares, canta. É o 77? Em vez de murmurares, canta. É? Eu tenho na memória 77, mas não, né? Guarda o contato. Ah, tá.
Vamos cantar esse hino, pastor? Vamos, já que a gente está com tempo, depois eu devolvo o microfone. No mundo murmura-se tanto. 302. Aí, pastor Josué já vem usar o seu talento aqui para ajudar a gente. Pastor Lorival, por favor, o senhor puxa num tom aí que dê para a gente levar. Ah, sim. Pastor Celso já pegou o tom. Ó. Jamais seu auxílio negou, em vez um hino de louvor a Deus. Jesus, com a noiva levar-te para o céu. Deus a sua festa provando, quem ama em vez um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com a noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravo mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Segura bem forte até em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com a noiva levar-te. Se um hino cantar tu puderes nas horas de grande aflição, voarás se quiseres até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim então a terra chegar celestial. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Glória a Deus. O hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva leva
Só crente que passa por provação, mas vai cantar a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante, cante, cante. Eu volto, pastor, daqui a pouco? Volto, então, a ordem é para marchar daqui a pouco, já já. Pastor Celso, com a palavra, em nome de Jesus. Devolvo o microfone.